Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do Mercado em Foco e hoje vamos falar um pouco sobre o crescimento dos FDICs, mas sobre uma ótica mais específica. O crescimento das pessoas físicas, que foi bem relevante, e também o universo das captações líquidas. Vamos abordar também um pouco do cenário econômico doméstico e como ele afeta esse dia a dia e o crescimento dos fundos, e também sobre os fundos exclusivos, este tipo de fundo que é bem peculiar e traz uma ótima rentabilidade. E para tal, hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, Eric, que é o nosso superintendente de RI. Bem-vindo, Eric. Obrigado, Thiago. Obrigado pela oportunidade. Para mim vai ser bem gratificante falar do nosso dia a dia de captação e do mundo de crescimento dos FDICs. Legal. Eric, bom, a gente acompanha um crescimento expressivo dos FDICs. Então a gente falou até em uma edição anterior, mas os FDICs totalizaram um crescimento aí de 33% nesse último ano, atingindo um patrimônio líquido de 589 bilhões, na contramão dos fundos de ações, que apresentaram até uma retração de 6,9%, e pela primeira vez os FDICs têm um maior patrimônio em relação aos fundos de ações. Mas eu queria te ouvir sobre a ótica das captações. O que você acha que mudou? Como é que esse investidor institucional se comportou? E também sobre as pessoas físicas. Tem um dado que é muito interessante que eu acho que você vai abordar, que é o crescimento das pessoas físicas nesse mercado, que basicamente dobra de um ano para o outro. Qual é a sua impressão sobre esses pontos? O que você acha que leva a essa evolução? Thiago, excelente ponto. Sim, eu vou começar pela última pergunta. Quando a gente fala só de pessoa física, a gente tem um universo inteiro ainda para abordar. Hoje, apenas 16 bilhões de reais foram alocados em FDIC no mundo de pessoa física. Quando a gente olha o crescimento de 2023 versus 2024, teve um crescimento de mais de 190%. Então, quando a gente olha o universo de multimercado versus mundo de FDIC no mundo de pessoa física, a gente tem ainda mais de 100 bilhões de reais em crescimento, que é onde, com a 175, a gente consegue atingir. Agora, falando do mundo de captação institucional para o nosso dia a dia, quando a gente fala de captação institucional, quando a gente pega a casa de FDIC, é interessante, porque a gente tem hoje um leque de produtos e a gente consegue atingir as instituições financeiras, assets, no dia a dia, abrindo as informações. Quanto mais informação você abre para o mundo do dia a dia do FDIC, mais volta positivamente para a gente esses dados. E o mais interessante é que com o aumento dos juros, com o FDIC sendo mais usual no dia a dia nas capas de jornais, fica mais fácil de poder oferecer para os nossos investidores. E é óbvio que existe sim um prêmio entre o mundo normal de multimercado e o FDIC. E além disso, a gente não corre o risco da vol, que acaba ferrando sempre o multimercado. Legal. Bom, e o FDIC, ele é interessante porque ele consegue alavancar crédito de um jeito estruturado, com mitigação de risco, né, pulverizando carteiras. Então, ele captura bem esse retorno da alta de CDI mais o prêmio, como você falou, e me chamou muita atenção esse crescimento das pessoas físicas, né? Isso a gente fica muito feliz. Agora, falando um pouco de mercado, Eric, o mercado, o cenário doméstico econômico, ele é complexo, né? A gente falou bastante também em outras oportunidades, então pressão inflacionária, alta do dólar em relação ao real e especificamente a elevação da nossa taxa referencial, a Selic, com uma visão de taxa terminal ainda em patamares maiores do que estamos hoje. Isso traz uma complexidade para o mercado de crédito. No entanto, aí falando até um pouco do Grupo Multiplica, esses últimos anos foram de crescimentos robustos. Ao que você atribui esse crescimento aqui especificamente da casa, do mercado já falamos, e quais oportunidades você enxerga para continuar esse crescimento? Thiago, assim, agora olhando para dentro do nosso dia a dia, a gente tem 3 fundos muito setente e muito sacado. O primeiro é o Multiplica, que é o nosso carro-chefe, que é um fundo de mais de R$1 bilhão, onde as operações são de capital de giro, curto prazo. Em média, olha que interessante, de um fundo de R$1 bilhão, pegando o teu gancho, eu origino por trimestre uma média de 1.300, 1.400. Então, assim, é muito rápido. Num ano, eu originei mais de 4 bi. Então, automaticamente,
Se eu tiver qualquer problema, ele aparece muito rápido, qualquer melhora muito rápido. Então, assim, eu consigo chegar muito rápido no dia a dia. Eu tenho também outro fundo multiagro, que é exatamente o espelho do Multiplica, só que voltado para operações de agro, onde eu não corro risco nem de commodity, nem empresto dinheiro para produtor rural e nem do dia a dia do cambial. Então, assim, e é um fundo também de curtíssimo prazo. E eu tenho outro fundo para completar nossa prateleira, o long term, que são operações, geralmente são entre 12 e 36 meses. Então, com isso, eu fecho um leque de operações e consigo praticamente atingir todo o mercado de capital de giro. Quando eu somo esses 3 fundos, olha que dado interessante, eu tenho um cheque hoje, montante de mais de 2,2 bi. Quando eu olho o ranking da Ambima, essa informação é pública, eu estou entre as 3 maiores casas de FDIC do país em multicedente e multisacado. Que legal. E você tocou num ponto interessante, né? O prazo médio dos fundos, especialmente multicedente e multissacado, são relativamente curtos, né? E sob uma ótica de segurança, você tem passivos, né, muito bem ajustados e casados com ativo, que lhe permite uma liquidez de curto prazo bem interessante. Então, o Brasil, como um país emergente, né, sujeito a oscilações bruscas econômicas, políticas, ter essa visão e essa saída de curto prazo também é bem atrativo para o mercado de capitais e para o investidor. Outro ponto, Eric, que você comentou, e é importante, você falou no início, como o investidor recebe as nossas informações. Então, eu acho que em termos de governança, de análise de crédito, houve uma evolução muito grande, né? Em todo o mercado, né? E nós aqui também não somos diferentes, né? Eu, como diretor de crédito, não posso me furtar de falar um pouquinho como encaramos a análise dos nossos cedentes, então fazendo uma avaliação muito profunda dos demonstrativos financeiros, a estrutura de liquidez da empresa, se ela gera caixa, se ela tem capacidade de honrar a dívida contraída, e uma equipe de monitoramento de risco que acompanha o segmento, o setor de atuação, sua sazonalidade, a liquidez da carteira, com birôs, né, e com muita automatização para capturar qualquer tipo de informação que nos leve a uma decisão de sair do risco ou monitorar o cliente de forma diferente. Isso também eu acho que é um apoio muito grande para a captação. Mas falando ainda em crescimento, um produto muito forte da casa e aí do grupo Multiplica são os fundos exclusivos, que é um produto muito interessante, onde você basicamente tem uma sociedade com o empresário ao montar o que a gente chama do banco do próprio empresário, né? Então me conta um pouquinho como é este fundo exclusivo, quais são as oportunidades, como você, como um head de RI, alavanca esse fundo. Conta pra gente um pouco agora sobre os fundos exclusivos. Tiago, bom ponto. Assim, hoje, dentro da casa, nós temos 43 FDICs, lembrando que eu comentei dos 3 multicedentes, multissacados, e quando eu olho só para o mundo dos exclusivos, que a gente fala de corporate, single name, hoje eu tenho 14 fundos, e para cada fundo eu tenho um segmento específico. Quando a gente fala de alinhamento, é muito importante esse alinhamento, porque eu pego na cota sub, que é a primeira cota, não sei se primeiros detalhes, eu pego onde 50% tem que ser no mínimo do empresário e os outros 50% da multiplica. E além disso, eu trago garantias reais para dentro da operação. E eu vendo para o meu investidor a cota mesa e a cota senior. E quando eu vendo para o meu investidor, eu passo todo o portfólio, toda a visão de crédito, toda a análise. A gente abre o kimono para o investidor para ele, no final do dia, poder entender melhor a empresa e poder investir no nosso fundo. E o mais interessante é que no dia a dia a gente consegue ter um portfólio gigante desses fundos. A gente consegue ter um crescimento muito interessante pelo ano. O ano passado, o ano de 2024, a gente começou o ano mais ou menos com 7, 8 fundos, terminamos anos com 14 fundos. Agora a gente tem uma projeção no primeiro semestre, não é um guidance, ok? De crescer os outros 4 fundos. E o mais interessante é que para cada fundo é um segmento diferente, nenhum fundo concorre com o outro em segmento. E como é que eu faço? Como é que eu faço para ter maior rentabilidade na cota sub? Para o empresariado. Excelente ponto. Se o empresariado continuar tendo uma captação mais barata, eu foco nos fornecedores. Então, automaticamente, eu diminuo a alavancagem da empresa. Muito legal. Então, você comentou aqui que há uma 50-50 na subordinada,
você, para suprir toda a necessidade de crédito dessa empresa, a gente alavanca a mercado, mas com uma matriz robusta de garantias para proteger o investidor, seja numa mesa ou numa senior. E além de você suprir toda a necessidade do cliente, então antecipações de recebíveis, sejam eles duplicatas, contratos, trade finance se necessário for, você tem um produto específico que é o âncora, que você consegue um spread maior, uma vez que a fonte pagadora desse spread são os fornecedores dessa empresa. Muito legal, explanação excelente. Perfeito. Bom, acho que aqui nós passamos por todos os temas deste Mercado em Foco. Eu quero agradecer muito a Eric pela abordagem, foi muito legal, para falar um pouco dos nossos números. Muito obrigado, Eric. Obrigado, Thiago, e até a próxima, pessoal. Obrigado, pessoal, e até uma próxima.